Tem 64 anos de idade, é natural da Guarda. No agregado familiar, esposa e 4 filhos. No percurso académico, destaque para o curso superior em Engenharia Civil, em fevereiro de 1990, com formação pelo ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e a licenciatura em Engenharia Civil, a 30 de abril de 2009, pelo mesmo Instituto. Na experiência profissional e política, foi vereador na oposição da Câmara Municipal da Covilhã, em regime de substituição entre os anos de 2021 e 2024. Atualmente é engenheiro civil sénior, administrador e diretor técnico da empresa Jorge Simões Unipessoal Limitada, Gabinete de Projetos de Arquitetura e Engenharia. E este é o perfil do candidato do PSD, Partido Social Democrata, Jorge Humberto Martins Simões, à Câmara Municipal da Covilhã. Jorge Simões, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. De nada. Antes de mais, eu gostaria de começar por agradecer o convite, porque pela importância que tem e a relevância que tem as eleições autárquicas no nosso distrito, em particular no meu concelho, e, portanto, a pluralidade de ideias será sempre uma base da nossa democracia e, portanto, é sempre com simpatia e com, digamos, com alegria que venho participar neste esclarecimento, nesta entrevista, de modo a que a população do meu concelho saia mais elucidada, claro, e que tenha mais conhecimento das nossas propostas e mais esclarecida. Porquê é que decidiu avançar com esta candidatura? Só, Vanessa, eu gostaria por começar só por dizer que estamos numa época de incêndios, continua a lavrar um incêndio em Sobral de São Miguel, e gostaria de dizer que me solidarizo, digamos, com a população de Sobral, pela angústia da noite passada e dos incêndios que ainda lavra, que está a desvastar, digamos, aquela zona, e afirmar que estarei sempre do lado da população, no compromisso de reconstruir, lado a lado, cada vida e cada lar daquela freguesia. O fogo leva-nos muita coisa, mas eu espero que não nos leve nem o espírito, nem a determinação de nos mantermos e de continuar a lutar pela nossa terra. Logicamente que, falando da população de Sobral, teria também que fazer um agradecimento aos bombeiros voluntários, em particular aos bombeiros voluntários da Covilhã, pelo incansável trabalho que têm, digamos, nesta fase do ano, na defesa das nossas vidas e dos bens, pondo sempre em causa as próprias vidas, em benefício de nos proteger as nossas vidas e os nossos bens. Portanto, quero expressar um sentimento de gratidão, porque são pessoas que, com o coração nas mãos e com a vida em perigo, acabam por proteger as nossas populações de Sobral e não só, e, portanto, a Covilhã deve muito aos seus bombeiros, em particular, a gratidão pela segurança que nos vão proporcionando. Era isto que eu gostaria de... Fica essa mensagem. Começo por lhe perguntar porque é que decidiu avançar com esta candidatura e abraçar este desafio. Ora, há duas maneiras para eu responder. Uma é começar por fazer uma introdução, digamos, de qual é a realidade do Conselho, porque a minha decisão também parte principalmente também, ou que tem como base, o conhecimento profundo que eu tenho do Conselho e das suas freguesias, porque o meu trabalho, ao longo dos 35 anos, eu cresci na Covilhã, estudei na Covilhã, vivi na Covilhã, só saí para fazer o curso superior e mais tarde regressei para constituir família e trabalhar. E é lá que eu tenho feito a minha vida, é lá que eu trabalho e que tenho os meus filhos e a família. E dizer-lhe que a realidade do Conselho é que nos últimos 12 anos, eu tenho aqui elementos que dizem que houve um retrocesso demográfico alarmante, que perdemos cerca de 7,5% da população, o que representa 3.600 residentes, e em comparação com os outros concelhos, limítrofes, com os outros concelhos que estão à nossa volta, perdemos o dobro da população. Ora, segundo dados do censo de 2021, do INE, o Concelho da Covilhã residem cerca de 13.840 pessoas com 65 ou mais anos de idade. Repare o número. São 30%, é mais de 30% de pessoas que têm mais de 65 anos. Representa uma proporção significativa da população em relação ao total, que andamos à volta de
46.500 habitantes. Ora, exato, 46.455, isto, censo de 2021. Isso mesmo, censo de 2021. No município de Tacril, portanto, existem cerca de 287 idosos por cada 100 jovens. Ou seja, é uma proporção muito superior à média nacional, o que reflete um envelhecimento precoce da nossa população. Ora, são indicadores que são alarmantes pela forma como se proporciona esta dependência dos idosos, a escassez de respostas em termos do apoio domiciliário e institucional e, portanto, há uma preocupação grande como uma prioridade na área social em relação também à parte dos idosos. Há necessidade de criação de novas vagas em residências para idosos, valências para demências, expansão dos serviços domiciliários e são medidas prementes e que justificam o dado concreto. E, portanto, esta é uma realidade. A outra realidade que eu conheço e que tenho é que a população jovem do concelho também diminuiu substancialmente. Ou seja, perdemos outros 30%, ganhámos 30% de idosos de 65 ou mais anos de idade e perdemos 30% de jovens, que estamos a falar de jovens entre os 15 e os 24 anos. Mas antes de continuar, Jorge, foi através desse olhar sobre o Conselho, esse olhar para a autarquia a que se candidata, que tem gestão socialista há 3 mandatos seguidos, que decidiu avançar com a sua candidatura? Também. Foi através desse diagnóstico? Foi o diagnóstico, foi a necessidade de ver que a nossa cidade, o nosso concelho nos últimos anos tem uma inércia, não houve evolução do concelho, pouco se fez ou nada, seja pelas freguesias rurais, seja pelos idosos, pelo tratamento pelos idosos, seja pela perda de população jovem, principalmente nas freguesias rurais. Ou seja, isto evidenciou, digamos, uma necessidade e uma urgência de alguém ter que olhar e pensar. Logicamente que isso, a decisão de aceitar, tem a ver com o facto de eu conhecer muito bem o território onde estou, o Concelho da Covilhã, e de acreditar que tenho condições necessárias, face ao conhecimento que tenho, para servir as populações com competência, com transparência e com verdade. Acreditando que eu serei a pessoa que pode promover a mudança e que tenho vontade de promover a mudança no meu Concelho. Claro que associado a esta visão e esta forma de pensar está o convite que foi, aprovado pela Conselhia, ratificado pela Distrital e que sentiu o apoio de várias pessoas da comunidade, incluindo autarcas, ilustres militantes do PSD, militantes de base do PSD e membros da sociedade civil, o que me levou, a refletir e a pensar que sim, que eu acredito que tenho competências e que tenho condições para gerir os destinos da autarquia. Uhum. Nesse sentido, pergunto-lhe também quais as 3 principais propostas para a gestão desta autarquia e, no fundo, a apresentação das candidaturas, das propostas, também se faz nas redes sociais e o Jorge tem feito isso. Portanto, podemos destacar aqui várias. Eu começo aqui pela requalificação das freguesias. Estamos a falar de 25 freguesias. Estamos a falar de 25 algumas freguesias. No perímetro urbano da Covilhã. Como é que se faria esta requalificação? Vanessa, permita-me só, contextualizar, no fundo, que é o meu conhecimento e o meu conhecimento tem como base um diagnóstico da situação, ou seja, há uma desertificação da população jovem, há carência de habitação nas freguesias rurais, a desertificação da população jovem também se verifica essencialmente nas freguesias rurais, há serviços públicos desiguais em relação às zonas rurais e ao centro urbano do concelho, à cidade, há infraestruturas subaproveitadas e há desafios à mobilidade em relação também às freguesias rurais, ou seja, há transportes insuficientes e mal articulados. E daí a sua pergunta, que é o que pretendo eu, ou que acho eu que é possível de fazer, ou que se deve fazer em relação às freguesias rurais. Logicamente que a prioridade da minha ação será sempre o emprego, a habitação e a educação. São as prioridades. E dentro do emprego, da habitação e da educação, digamos que há uma interligação entre as coisas. A circunstância de eu querer e ter vontade de construir habitação nas freguesias rurais
E eu digo construir porque os meus adversários dizem que vão resolver o problema da habitação. Isso é ideológico, é político. Eu não vou resolver o problema da habitação, eu vou construir casas. Ou seja, eu quero ter uma ação política, é construir habitação. E para construir habitação, logicamente que eu vou-me servir de condições de adquisição de imóveis nos centros urbanos, seja nas aldeias, seja nas vilas, seja incluindo na zona da cidade, no centro histórico da cidade. Para quê? Para promover habitação acessível para famílias e jovens. Mas a habitação acessível tem que ser feita em conjunto e ligada com outras condições. Tem que ser planeada, tem que ser pensada. Eu não posso fazer habitação por fazer. Eu pensar que vou fazer habitação para as zonas, para as freguesias rurais, para as zonas mais distantes, ou digamos, aldeias e vilas do meu concelho, tem que ser associado com a parte da educação e da mobilidade. Ou seja, eu, ao pensar fazer habitação acessível para jovens nessas freguesias, eu tenho ao mesmo tempo que pensar nas infraestruturas. Ou seja, a rede viária, eu tenho que ter uma rede viária consolidada, pavimentada, sinalizada, que dê segurança às pessoas na sua utilização. Eu tenho que ter creches ou execução de soluções para a educação, porque para a família ir trabalhar precisa deixar a criança. E também faz falta o crescimento da criança ser feito numa creche, numa instituição onde tem uma aprendizagem com circunstâncias em termos pedagógicas e de crescimento mais acomodadas, mais aconselhadas do que ser deixada com a família, quando há família, por vezes, a desestruturização neste momento da família, a falta de estruturas familiares, não permite que as crianças fiquem com familiares, com os avós, com tios, mas temos que arranjar creches para essas crianças. E a Covilhã tem só 136 crianças sem creche. Ou seja, podemos estar a falar de 136 famílias que não têm condições ou que estão diminuídas as condições de emprego, de até encontrar emprego, e de, eventualmente, indo para o emprego, onde é que vão deixar essas crianças? Em AMAs particulares? Qual é as soluções que têm? E a creche e o ensino pré-primário é um conceito universal e gratuito, que é uma obrigação do Estado. E sendo uma obrigação do Estado, é uma obrigação do municipal. É uma rede pública? Da rede pública. É uma obrigação do município. Portanto, eu irei efetivar e concretizar a ideia de criar uma rede pública municipal de estabelecimentos de ensino de creche e pré-escolar para cobrir esse déficit. Esse déficit tem vindo a ser um esquecimento dos municípios, portanto, nem vale a pena... Também é dessa forma que se atraem, fixam jovens nas zonas rurais também, para inverter o despovoamento? Pois, Vanessa, porque é assim, se eu não lhe der internet com velocidade acessível nessas zonas, se eu não lhe der umas estradas em condições de segurança para as utilizar, se eu não lhe der transportes adequados em custo, em horários, para ir e vir para a cidade. Se eu não lhe der creches, claro. Para que é que eu quero as casas? A senhora manda-me para lá e viver eu. No fundo, os jovens... Assim, então, mas eu quero a casa para quê? Claro. Então o senhor não me dá soluções para as minhas crianças de educação. O senhor não me dá estradas em condições e pavimentadas e sinalizadas em segurança para eu utilizar. O senhor não me dá transportes públicos de modo a servirem a população de forma razoável e com as necessidades que temos. As casas só por si não resolvem. Jovens como motor da revitalização rural. É esta certo, a sua... também. Ou seja, para além da habitação, eu gostaria de criar políticas públicas, iniciativas locais que promovessem a revitalização rural a partir dos jovens, como? A partir da agricultura. A agricultura é um fator da economia do concelho que eu acho que é importante para a coesão social, promove a coesão social. Além de mais, tem um papel fundamental na preservação da paisagem, na conservação da biodiversidade, no combate às alterações climáticas e até na descarbonização da economia. Portanto, eu valorizo a participação dos jovens no setor agrícola, ajudando, logicamente acompanhando os projetos e criando as condições para haver, digamos, uma alteração geracional. Termos outros agricultores, digamos, com mais apetência, com mais conhecimentos, com técnicos e ajudá-los
nas candidaturas, no apoio a candidaturas e apoios e incentivos à agricultura, que eu sei que há e vão abrir. Este governo prevê apoios e candidaturas e incentivos à agricultura. Entre eles, é importante também, se falarmos do plano de revitalização da Serra da Estrela, e no nosso plano de revitalização da Serra da Estrela temos duas componentes importantes. Uma é a revitalização da Escola Profissional Agrícola da Quinta da Lagiosa, que será uma prioridade em termos de urgência de complementar, seja a fase do projeto ou terminar, digamos, as condições de aprovação do projeto para lançar a obra, e outra será a barragem das Cortes. A barragem das Cortes, para além de mais, corresponde à segurança hídrica do nosso concelho e corresponde a uma infraestrutura importante para quem quer e tem a visão de desenvolver o nosso concelho e de criar, digamos, mais população e mais gente. Portanto, porque temos de ter água primeiro do que ter as pessoas. Porque se a gente tem primeiro as pessoas, espera pela água, já não é forma de planear, já Portanto, não é essa estratégia. construção para si é prioritária também. Para mim, desculpe, para mim, o plano de revitalização e estas duas, digamos, estas duas obras que estão no plano de revitalização, em particular para o Concelho da Colheita, além de outras, há caminhos também, há caminhos, estradas, mas estas é a importância que tem em função da agricultura. A barragem, porque é a segurança hídrica do nosso Concelho e é a capacidade que temos de poder evoluir e desenvolver o nosso Concelho com pessoas, com mais empresas, com mais emprego e termos, digamos, a confiança e o sossego de que temos água para a população, seja para fins industriais, agrícolas ou fins, digamos, para as pessoas, ou fins de utilização para casa, habitacional. E dentro do programa da revitalização rural e da política para a agricultura, é importante também a Escola Profissional da Quinta da Lagiosa. A Escola Profissional da Quinta da Lagiosa tem, no programa de revitalização, um valor de 1 milhão, perto de 1.700.000 euros, para ser revitalizada. E, portanto, a partir dela, vamos criar, digamos, ali, uma ligação entre o município, os jovens e a capacidade da escola tem, em termos técnicos, de apoiar estes jovens. Eu diria mesmo que vou criar, pela primeira vez, o município irá ter um pelouro da agricultura que ficará ligado diretamente ao Presidente. Sou eu que ficarei com o pelouro da agricultura, porque acho muito importante dinamizar a parte agrícola do Concelho, valorizar os nossos produtos, seja os produtos frutícolas, seja os produtos hortícolas. Temos o regadio da Cova da Beira, há que aproveitar as potencialidades que temos em termos do regadio da Cova da Beira. Temos a possibilidade, mais tarde, porque já vai ser aprovado o projeto da Ribeira da Senhora de Acedace, que vai promover a possibilidade de termos o regadio na margem direita do Rio Zézere, para os terrenos, digamos... No fundo, aqui a capitalizar também os recursos. Os recursos. Sim, porque, Vanessa, quando eu falo em promessas, eu falo de soluções reais para problemas reais das pessoas. E, logicamente, que quando me diz que eu estive a ver nas redes sociais as suas propostas, são propostas reais. São propostas para efetivar, são propostas para concluir. É preciso o quê? Trabalho e imaginação. E, logicamente, que trabalho e imaginação significa que eu irei buscar os fundos e candidaturas, digamos, necessários que existem, seja do PRR, seja do Portugal 2030, seja do Orçamento do Orçamento do Estado, seja das comunidades intermunicipais, como o Plano de Revitalização da Serra da Estrela. Portanto, todas elas são pensadas e são trabalhadas no sentido de que são passíveis e possíveis de ser executadas. Não são promessas vãs, não são ideias do candidato, não. São ideias concretas para problemas reais, com soluções reais. No fundo, execuíveis. Temos de avançar, Jorge. De que forma é que o seu perfil, a nível profissional e pessoal, constitui uma mais-valia para a gestão local? E, na sua opinião, quais são as características que fazem de um autarca um bom autarca? Ora, o que fazem de um bom autarca, de uma boa pessoa, um bom autarca, é o caráter da pessoa, é a determinação e é o trabalho. Eu passei a minha vida foi uma vida de trabalho e, portanto, eu acho que é isso que eu trago. Eu trago uma visão de transparência, de verdade e de trabalho e de competência. O que fazem?
É como lhe disse, estes anos todos eu trabalhei com muita gente, com as mais variadas pessoas, das mais, digamos, variadas posições sociais, com várias, dos pontos todos do Conselho, dos mais distantes do Conselho até ao interior do Conselho. Geri e tive reuniões e participei em reuniões onde tentei sempre encontrar soluções e consensos, seja com a administração interna, seja com a Segurança Social, seja com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, seja com a ANPC, com a Agência da Proteção Civil. Ou seja, um bom autarca tem de ser seja com a conciliador. CCDR, seja com as câmaras. Portanto, eu tenho competências e tenho conhecimentos que me permitem sentir-me à vontade para dizer que tenho condições para ser um bom autarca e defender o meu concelho e a minha terra. E mais do que isso, eu vejo mais. Eu quero que o meu concelho seja um farol de uma região. Assim como gostaria que a Beira Baixa também seja um canal de uma região e que se venha consolidar como uma extensão da região e da Beira Baixa, porque acho que é importante a existência de uma estação de televisão na nossa região. E, portanto, eu cá estarei para ajudar a Beira Baixa e a Beira Baixa penso que também cá estará para ajudar os municípios à volta para que esta região se valorize e crie valor. E na agricultura, perguntar exatamente isso. Qual a visão de futuro para a autarquia a que se candidata? Ou seja, como é que perspectiva a Covilhã? Como é que... Eu perspectiva a Covilhã, digamos, num desenvolvimento económico e social com duas bases. Uma Covilhã inclusiva, não se esquece de ninguém. Uma Covilhã que é inclusiva, portanto tem de combater a exclusão. Uma Covilhã que... Não é neste momento? Não, como disse, que faz parte, digamos, do diagnóstico da situação, que houve um esquecimento quase generalizado dos idosos, das freguesias e dos jovens que foram forçados a sair. Não foi por vontade e não foram assim tão poucos. Estamos a falar dos números que eu aqui tinha, estamos a falar de 30% dos jovens, ou seja, são para cima de 1.100 jovens. Pretende que haja um reforço do apoio ao setor social também? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, a habitação é prioridade, a educação para o futuro também é uma das prioridades e reforçar a parte do investimento, que logicamente que é importante, a criação de termos novas empresas e novos investidores. Em particular, startups, empresas que tragam, digamos, que sejam uma mais-valia em termos de tecnológicas, empresas tecnológicas, e reforçar o papel da Parque Urbis. Em 2021 havia, portanto, 5.230 empresas com alguns setores em destaque, engenharia computacional, mecânica de precisão, web mobile e inovação têxtil também. Só no Conselho da Covilhã. No Conselho da Covilhã, sim. O que queremos é aumentar a capacidade de criação de emprego, promovendo, logicamente, atraindo, lançando programas e políticas fiscais favoráveis às empresas, conseguindo trazer empresas para o interior do Conselho e que acelerar os licenciamentos, apoiar tecnicamente essas empresas e criar, digamos aqui um cluster de conhecimentos e de empresas entre o empreendedorismo, a inovação e empresas tecnológicas e a Universidade da Beira Interior, que é uma mais-valia que temos no Conselho e que não pode ser subaproveitada. Para isso, há a necessidade também de reforçar o papel do Parque Urbis. O Parque Urbis é uma incubadora de empresas que hoje não é uma incubadora de empresas. Hoje eu nem sei o que nome é que lhe dê, nem tenho nome para classificar, eu penso que não faz pouco ou nada. Já ao contrário, temos bons exemplos. A UBI Medical na Covilhã... Está subaproveitada, no fundo? Muito subaproveitada. Eu vou dizer que a UBI Medical na Covilhã é uma incubadora de empresas que tem 40 empresas, todas ligadas a novas tecnologias. São empresas de biotecnologia ligadas à área da saúde, ligadas à área da farmácia. 40 empresas que grande parte do suporte económico daquela incubadora, da UBIMED, vem de candidaturas e de apoios. Estranhamente, eu ouvi, que fiquei até surpreso, quando a diretora da UBIMED que me diz: a universidade dá-nos 5.000 euros por ano. 5.000 euros por ano. Quer dizer, quando eu tenho a universidade que dá 5.000 euros por ano à UBI Medical e ela tem 40 empresas, porquê? Olha, porque ainda agora estamos à espera de uma candidatura que já aprovamos, de mais 2 milhões e não sei o quê. É isso. Às vezes o dinheiro existe,
É preciso trabalho e imaginação para o ir buscar. É por isso é que eu digo que há que diversificar os financiamentos. E quando eu falo destas possibilidades, e digamos, do alavancar da economia no Conselho, e a ambição, é uma ambição realista. Porque ser ambicioso pode ser realista ao mesmo tempo, não tem que ser sonhadora. E, portanto, há uma ambição realista. E, portanto, eu quero que a Parque Urbis trabalhe mais, digamos, na parte do empreendedorismo tecnológico. Não é copiar a Ubimédica. A Ubimédica tem o seu tipo de empresas, o desenvolvimento. Mas outro tipo de empresas tecnológicas, startup, para quê? Para promover ativamente o empreendedorismo e arranjar emprego, investimento externo para dar emprego a novos investidores e com ideias inovadoras. E este é um ponto importante no desenvolvimento. Neste momento, a Parque Urbis dá prejuízo ao município. Quer dizer, repare a diferença que vai, quer dizer, os extremos. Uma empresa que devia ser uma incubadora de empresas e que devia ter empresas e não tem, e que dá prejuízo ao município, não sabemos como, quer dizer, sabemos, tem a ver com os resultados, ou seja, os vencimentos não pagam as candidaturas ou as perspectivas da gestão da empresa. Mesmo para terminarmos esta parte, Jorge? Sim. Quer concluir? Não, digamos que é a parte de, como disse, é o emprego, é a habitação, é a educação e a saúde. E essa atração de investimento também, sim. E a saúde. Na saúde também tenho ambição. Tenho no meu programa e tenho intenção, na nossa candidatura do PSD, de que face às circunstâncias do envelhecimento da população, como disse... Tem que ser mesmo muito rapidamente, Jorge, esta parte. Ou seja, eu irei contratualizar um seguro de saúde municipal, porque há necessidade de colmatar algum déficit. A gente sabe que o Serviço Nacional de Saúde é importante e, logicamente, que para mim tem a maior importância. Eu prezo muito o Serviço Nacional de Saúde, o seu desenvolvimento e a sua existência e digamos que a sua evolução e a manutenção, mas eu não pretendo substituir o Serviço Nacional de Saúde, pretendo complementar o Serviço Nacional de Saúde, porque sabemos que o Serviço Nacional de Saúde também tem algumas lacunas e, portanto, nem cuidado de saúde primário, principalmente na parte de consultas de especialidade e exames, mas também na prevenção. E, portanto, esse seguro será no sentido de fazer prevenção à nossa população, em particular porque temos uma população muito idosa e, portanto, estes problemas têm que ser antecipados antes de cairmos outra vez numa situação mais gravosa. Apostar na prevenção. Isso mesmo. Vamos avançar, Jorge. Se não for eleito, estará disponível para ficar enquanto vereador e, se sim, admite a possibilidade de acordos ou existem linhas vermelhas? Não existem linhas vermelhas. A possibilidade de acordos, isso só na altura, como percebe, a gente não pode fazer acordos ainda. Primeiro, eu sou candidato à Câmara e considero que tenho condições para ganhar estas eleições e para ser o candidato que dá a confiança e que dá a mudança, principalmente. Eu sou o candidato da mudança. Não vou falar dos outros candidatos, mas com certeza que as pessoas avaliarão por si quem está para mudar e quem tem objetivos, vontade e programa para mudar e quem acaba por ser, digamos, uma continuidade do que temos. Portanto, a minha vontade será sempre ganhar as eleições e que a Covilhã e os covilhanenses me deem a sua confiança. O resto tem sentido, é que a minha candidatura, o meu lugar será sempre aquilo que os covilhanenses me quiserem dar. E, portanto, não vale a pena falarmos de coligações, mas falar de que, sim, ficarei a defender o interesse da Covilhã e dos covilhanenses na posição que eles acharem que é aquela que me querem dar. Jorge, mesmo para terminarmos, temos aqui a cerca de 2 minutos, uma mensagem final ao seu eleitorado. Uma mensagem final ao meu eleitorado é simples, Vanessa, foi aquilo que eu lhe disse, é que eu sou o candidato, a minha candidatura sou o candidato da mudança, ou seja, apresento com uma visão inovadora e com um compromisso real com as pessoas e com o Conselho e com o bem comum. Portanto, tenho uma vontade de reforçar a área social e a expansão económica do Conselho, é isso que eu quero, e contrariar uma coisa que é muito importante, que vem sempre na minha candidatura, que é a abstenção. Eu acho que a abstenção não favorece a democracia e, portanto, eu gostaria que todas as pessoas, digamos que já não estou a falar
digamos, propriamente da minha candidatura, mas, no geral, que apelar ao voto, que seja um voto de esperança, de confiança e que as pessoas vão votar para a mudança, porque há necessidade de fazer um apelo às pessoas de que as pessoas têm que escolher aquilo que querem, seja aquilo que chame-se lá o que chamar. E, portanto, apelo a toda a gente que vá votar e que tenha a coragem e a ambição de exercer o seu direito e de fazer as suas escolhas. Jorge Simões, muito obrigada por esta Agradeço, entrevista. muito obrigado. Obrigada eu também. pelo esclarecimento. Obrigada. Agradecido também. Obrigada. E é com esta mensagem deixada por Jorge Simões ao seu eleitorado que damos por encerrada esta entrevista no âmbito das eleições autárquicas de Portugal 2025. No próximo dia 12 de outubro saberemos quem será o próximo ou a próxima presidente da Câmara Municipal da Covilhã.